Razão e proporção. Razão. De um modo geral, dados dois números A e B, onde B é diferente de zero, B precisa ser diferente de zero, porque eu não posso ter uma razão onde o denominador é zero. Por exemplo, uma razão onde eu tenho 2 e 4, isso não pode acontecer. Se eu tiver zero embaixo, então não existe, né? Porque uma razão nada mais é que uma divisão. 2 dividido por 4 eu posso dividir. Agora, dividir por zero, isso não existe. Não há divisão por zero. Então, na razão, o B, ou seja, o denominador, o valor do denominador, será sempre diferente de zero. A razão entre A e B é o quociente A sobre B, ou seja, A dividido por B, como nós acabamos de falar aqui. Na proporção, chamamos de proporção a igualdade entre duas razões. Então, se eu tenho 2 sobre 4, é igual a 4 sobre 8, por exemplo. Então, existe uma igualdade, eles são proporcionais. Propriedades fundamental da proporção. Então, propriedade fundamental da proporção. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Observando aqui o mesmo exemplo, ó, aqui eu tenho os extremos, 2 vezes 8 dá 16, e os meios, 4 vezes 4 dá 16 também. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Algumas propriedades das proporções. Aqui eu coloquei apenas um resumo das propriedades, mas nós vamos comentar separadamente. Essa é a propriedade fundamental das proporções. A, B, C e D. Eu tenho essas duas razões. Eu inicio no A, termino em D. Esses são os extremos. E os meios B e C. Esses são meios. Então, de um modo geral, é como se nós estivéssemos escrevendo A, B, C e D. A e D são os extremos, B e C os meios. Essa é a ideia para a gente memorizar quem é quem aqui. Eu escrever A sobre B igual C sobre D implica que A vezes D é igual a B vezes C. Essa é a propriedade fundamental. Multiplicação dos extremos, produto dos extremos, aliás, é igual ao produto dos meios. Também é o mesmo que afirmar que A mais B dividido por B é igual a C mais B dividido por D. Então, nós vamos olhar cada uma dessas propriedades. Fazendo um exemplo prático, fica mais fácil de entender. Depois que olhar o exemplo ali, ou uma resolução de um exercício, e olhar novamente essas propriedades, vai ficar mais claro o que nós estamos estudando aqui. Por exemplo, aqui eu separei cada uma das propriedades, né? Propriedade 1, propriedade 2 e a propriedade 3 aqui. Vamos para um exemplo. Sabendo que x mais y é igual a 14, determine x e y na proporção x, y igual 3 sobre 4. Bom, quando eu tenho aqui faltando um único valor, quando eu tenho uma única variável para descobrir, acaba ficando mais fácil de fazer isso. Mas aqui no caso eu tenho duas variáveis, então eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou usar a propriedade 1, onde estava dizendo assim, ó, A mais B sobre B. Então, eu vou pegar esse x aqui, ó. Esse exercício já veio com uma resolução, mas vamos entender como faz, ó. Eu vou pegar essa parte do exercício, x sobre y, é o mesmo que x mais y sobre y. Eu estou obedecendo essa propriedade. Na propriedade está usando A e B. Aqui é x mais y sobre y. Tudo isso é igual a quem? Vou fazer o mesmo desse lado, ó. Eu vou fazer 3 mais 4 sobre 4. 3 mais 4 sobre 4. Nessa resolução foi feito tudo isso, só que está de uma forma mais resumida aqui. Nós vamos fazer passo a passo. X mais y. O exercício me falou que x mais y é igual a 14.
Então, no lugar de x mais y, eu vou reescrever aqui, ó, 14 sobre y. Eu já substituí essa parte aqui, ó. Igual 3 mais 4 é 7. Sobre quem? Sobre 4. E aí eu fiquei com uma equação assim, ó. 7y, agora sim, produto dos extremos igual ao produto dos meios. 7y é igual a 14 vezes 4. 7y igual, vou multiplicar aqui 14 vezes 4, que me dá 56. E o meu y vai ser igual a 56 dividido por 7. 56 dividido por 7, y é igual a 8. Então, eu descobri que o y é igual a 8. Eu quero saber quanto vale x agora. Eu posso pegar essa equação dada aqui, ó, x mais y igual a 14. Vou substituir y por 8, então vai ficar x mais 8 igual a 14. X é igual a 14 menos 8 aqui. X é igual a 6. Então, descobri os valores para x e y. O exercício não pede para fazer isso, mas vamos tirar a prova real. Ele diz que é uma proporção isso aqui. Se isso é uma proporção, vamos só reescrever aqui. X sobre y, então tem que ser quem? 6 sobre 8. 6 sobre 8 é igual a 3 sobre 4. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 8 vezes 3 dá 24. Então, quando eu multiplico aqui, ó, eu chego em 24. E quando eu multiplico aqui, 6 vezes 4 é 24 também. Então, isso realmente é proporcional. Então, essa é a ideia da propriedade 1 na resolução de exercício. Dê uma lida com calma, eu sei que você está assistindo o vídeo para compreender. Assista, quando o exercício estiver pronto, igual está nesse momento aqui na tela, dá uma pausa, leia as informações. Está aqui ele resolvido. Leia as informações, as passagens que aconteceram para tentar compreender aí, assimilar o que aconteceu na resolução, tá bem? Então o vídeo está aí para assistir quantas vezes for preciso e pausar onde for necessário. No exemplo 2, ele fala assim, ó. Sabendo que x mais y mais z é igual a 520, então nós já sabemos disso aqui, essa informação é importante. Determine x, y e z na proporção a seguir, então eu tenho aqui uma proporção. X sobre 3, y sobre 4, z sobre 6. Bom, eu já sei que isso é proporcional. Então, para eu conseguir resolver esse problema, eu vou somar essas proporções aqui, ó. Eu sei que aqui em cima vai me dar 520. Ele já disse que a soma dos três em cima, ó, x, y, z, é 520. Em cima vai dar 520. Se eu somar essas três letras aqui, é 520. Se eu somar os de baixo, vai me dar 3. 13. 3 com 4. 7 com 6, 13. Então, olha a proporção que eu achei aqui, ó. 520 sobre 13. E se eu dividir 520 por 13, eu acho 40. Então, a minha razão aqui, né, é 40. Para eu descobrir cada letrinha dessa, eu vou igualar cada uma dessas razões a 40. Por exemplo, x sobre 3 igual a 40. Quando não tem número embaixo, eu coloco um 1 aqui, só para não ficar vazio. Então, resolva aqui ó, a regrinha de 3, multiplicação dos meios extremos. Então, vamos lá. 1 vezes x é x, né? 1 vezes x, 1x, x. É igual a 3 vezes 40. 3 vezes 40, x é igual a 120. Então, eu já descobri quem é o x. Vamos para o próximo. Y sobre 4 é igual a 40 também. Então, isso aqui vai ficar... Vou pôr até uma setinha aqui para não ficar esse monte de sinal de igual. 1 vezes y, 4 vezes 40, y é igual a 160. Eu já descobri y. E agora o último, z sobre 6.
tem que ser igual a 40 e aqui é 1. Bom, Z é igual 6 vezes 40, que vai me dar Z igual 240. E olha que interessante, se eu somar esses valores, né? Aqui é só a proporção, mas se eu somar 120 com 160 com 240, eu chego nos 520 que o problema falou lá no começo. X mais Y mais Z, 520. Então, X mais Y mais Z, 520. Está feito aqui. Novamente, leia com calma o exercício, não basta olhar ele feito aqui. Assiste o vídeo como que nós resolvemos passo a passo. Olha o tanto de cálculo que foi feito aqui para chegar. Aqui ele está bem resumido, está bem enxuto aqui a resolução. Né? Se tiver alguma dificuldade em entender essa resolução da forma resumida que foi dado aqui, assiste aqui, pausa quando fizer parte do exercício, olha o que foi feito, continua, dá uma pausa para olhar o restante, que é possível compreender aí a aplicação da propriedade 2. Próximo. Dois amigos, Rafael e João, após concluírem o curso de refrigeração e climatização no Instituto Federal de Pernambuco, eles resolveram abrir uma pequena empresa de manutenção de refrigeradores. Rafael investiu R$8.000 e João 12.000. Eu vou separar essas informações aqui, ó. O Rafael, ele investiu 8.000. E o João, ele investiu 12.000. Ou seja, João fez um investimento maior. No primeiro mês da empresa, já obtiveram um lucro de 4.320, que deve ser dividido de forma proporcional aos investimentos de cada um. Podemos afirmar que Rafael receberá no primeiro mês um lucro de... Bom, ele quer saber quanto Rafael recebe, ele não pergunta quanto João recebe. A gente quer saber o Rafael. Então eu tenho que pensar o seguinte, é proporcional. Quem investiu mais vai receber mais. Nesse caso, o Rafael, que investiu menos, ele tem que receber menos. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Qual é o valor total que o Rafael investiu? Ele investiu 8.000, então ele vai receber um valor proporcional a isso. Então a razão vai ser um valor que eu não conheço, x sobre 8.000. Já o João, que investiu 12.000, eu estou colocando como denominador o valor do investimento, ele deve receber quanto? O restante, quando o Rafael pegar o valor dele, o que sobrar dos 4.320 vai pertencer a quem? Ao João. Então a parte do João é 4.320 menos o valor do Rafael, que é x. Pronto, eu já tenho aqui uma regra de 3 para fazer, ó. Para fazer e ficar isso aqui mais simples, eu posso simplificar. Por exemplo, se eu tirar esses 3 zeros daqui e tirar esses 3 daqui, ó, o meu cálculo fica mais tranquilo, mais fácil de fazer. Então nós vamos assim, ó. Ficou x sobre 8, simplificando, né? X sobre 8. E aqui ficou 4.320 menos x sobre 12. E na hora de montar a regrinha de 3, isso vai ficar assim, ó. 8 vezes, vou colocar um pouquinho mais para baixo, só para não dar confusão aqui, né? 8 vezes 4.320 menos x, vou deixar entre parênteses, porque o 8 tem que multiplicar tudo isso, é igual a 12x. Se eu montar ao contrário, 12x primeiro dá na mesma. Então vamos lá. 8 vezes 4.320. Estou multiplicando aqui primeiro. Isso aqui me dá 34.560. 8 vezes menos x é menos 8x, que é igual 12 vezes x, 12x. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. 34.560 vai ser igual a 12x, o 8 menos 8x aqui ele vai passar positivo, mais 8x.
34.560 é igual, o 12x mais 8x é 20x. O meu x, então, vai ser igual, eu só estou invertendo os lados, mas como a multiplicação está aqui, ele vai dividir, né? 34.560 eu divido por 20. E o meu x vai ser igual a 34.560 quando eu dividir por 20, R$ 1.728. Esse R$ 1.728, ele é quem? Ele é o x, ou seja, ele é o valor que vai ser pago para o Rafael que investiu 8.000. Então a minha resposta ela está aqui, ó. Tá? Se eu quisesse saber quanto o João vai receber, é só eu pegar o lucro, que é 4.320, e subtrair 1.728. Aí daria a alternativa B, né? Se eu quisesse saber o valor do João. Mas ele me pediu apenas o valor do Rafael. Esse problema também poderia ser resolvido pensando por porcentagem. Por exemplo, qual foi o valor investido? 8.000 mais 12.000, dá um total de 20.000. Era só eu calcular, 8.000 é quanto por cento de 20? E 12.000 é quanto por cento de 20? E assim eu pegaria essas porcentagens do lucro. Era um caminho também para resolver esse problema. Tendo a necessidade, a gente pode resolver por esse caminho, mas a princípio, a montagem aqui em relação às proporções, para que você possa estudar, observar no livro, eu fiz de acordo com a proporção. Eu fiz o cálculo para explicar esse cálculo que foi sugerido aqui. Mas não é o único caminho para resolver. Assista aí quantas vezes for necessário. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com a sua régua que a distância entre as duas cidades A e B era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Bom, a distância entre as duas cidades, 2.000 quilômetros. A distância que o estudante observou no mapa, 8 centímetros. Então, a relação está assim, ó. 8 centímetros equivale, né, no mapa, equivale a 2.000 quilômetros na realidade. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou levar isso daqui para uma situação onde eu consiga verificar as duas informações na mesma unidade de medida. Então, se aqui em cima é 8 centímetros, eu vou pensar aqui embaixo. Olha o que o exercício fez aqui, para vocês entenderem. 8 centímetros. Para eu levar, aliás, os 2.000 quilômetros, eu quero levar para centímetros, igual essa informação aqui em cima. 2.000 quilômetros, cada quilômetro tem 1.000 metros. Como eu tenho 2.000 quilômetros, eu vou multiplicar 2.000 quilômetros por 1.000. Quando eu multiplicar 2.000 quilômetros por 1.000, eu andei de quilômetros para metros. Só que não é metros que eu quero em centímetros. Então eu vou multiplicar novamente o valor que eu encontrei por 1.000. E assim eu chego em centímetros. Então eu vou multiplicar por 1.000. Resultado eu multiplico por 1.000 novamente. Por isso que eu cheguei em todo esse valor aqui, ó. Tudo isso aqui foi dado em centímetros. E aí o que eu posso fazer? Para simplificar e mostrar a minha razão, eu tenho uma fração aqui. Vamos pensar só nos primeiros valores aqui, ó. Se eu dividir o de cima por 8, vai ficar 1 aqui. Se eu dividir esses 200, por exemplo, por 8, ele vai me dar 25. No exercício aqui, ó, eu peguei exatamente da forma que está aparecendo lá no livro. Aqui no resultado, ó, foi cortado um zero, foi colocado um ponto, mas teria que ter um zero aqui, porque é esse valor que andou para cá, ó. Então aqui quantos zeros eu tenho? 6 zeros aqui.
Isso aqui, escrever essa fração, é o mesmo que eu escrever isso aqui, ó, 1 dividido por... Isso é igual a isso. Então, é a escala que ele está me propondo aqui, ó. Certo? Então, foi dessa forma. Já que a razão nada mais é que uma divisão, eu posso escrever dessa forma aqui. E eu tenho isso lá na alternativa E. Vamos para o próximo. Grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando-se uma, a outra aumenta na mesma proporção. E duas grandezas são inversamente proporcionais quando, invertendo uma, a outra, aliás, quando aumentando uma, a outra diminui na mesma proporção. Então, elas funcionam de forma inversa. Quando uma aumenta, a outra diminui. Na diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra aumenta. Se a primeira diminui, a segunda diminui também. Elas são diretamente proporcionais. Vamos então observar os exemplos que fica melhor para entender. Bom, aqui eu vou colocar uma situação, ó. Diga se as grandezas abaixo são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Tudo isso, é claro, que depende do contexto que a situação for colocada. Mas vamos pensar aqui, ó. O salário e número de horas de serviço. Vamos pensar assim, quanto mais eu trabalho, mais horas trabalhadas, mais será o meu salário. Trabalhei muito, recebo muito. Então, isso é diretamente proporcional. Aumenta o salário no mesmo sentido que aumenta o tempo de serviço. Então, diretamente proporcional. Bom, nesse daqui, ó, número de pessoas e quantidade de alimento. Aqui eu posso imaginar duas situações. Se eu disser assim, eu tenho alimento suficiente para 5 pessoas comerem durante uma semana. Se eu diminuir a quantidade de alimento, se eu diminuir a quantidade de pessoas, sobra mais. Então, esse daqui, a gente precisa observar essas relações. Então, nós vamos fazer isso da seguinte forma. Então, nesse caso, se torna muito relativo, né? A gente precisa analisar o que é que está sendo avaliado. Então, vamos colocar uma outra situação. Se é uma festa onde cada um traz um prato de alimentos, quanto mais pessoas vêm para essa festa, mais alimento você tem. Então, essa questão aqui, a B, a gente precisa analisar bem o contexto que ela está sendo colocada, porque poderia se encaixar em duas situações. Em relação à velocidade e tempo, se eu estou me deslocando de um ponto a outro, quanto maior a minha velocidade, menor é o tempo. Então, ela é inversamente. Vamos aqui. Inversamente proporcional. Número de litros de combustível e número de quilômetros percorrido por um automóvel. Bom, quanto mais eu me desloco, mais eu preciso do combustível. Então, quanto mais combustível, mais eu consigo me deslocar. Então, essa é diretamente proporcional. Então, eu tenho que analisar a situação, o contexto. Bom, com o exemplo fica mais fácil da gente entender. Ó. Um automóvel percorreu 120 km em 2 horas. Quanto tempo levaria para percorrer 480 km? Então, distância 120, ele percorreu isso em 2 horas. Quanto tempo? Olha a pergunta aqui, ó. Quanto tempo X levaria para percorrer 480 km? Agora eu vou fazer a regrinha de 3, olha. 120x é igual a 480 vezes 2.
120x é igual, aqui vai dar 900, 480 vezes 2, 960. X vai ser igual a 960 dividido por 120. Eu posso cortar os zeros, então 96 dividido por 12. O meu x vai ser igual a 8. Significa que para andar 480 km, né, uma distância de 480 km, eu vou precisar de 8 horas. Uma costureira faz 40 camisas em 8 horas. Quantas camisas fará em 10 horas? Então, 40 camisas em 8 horas. 40 camisas em 8 horas. Quantas camisas? Olha a pergunta. Quantas camisas? Então é x. Fará em 10 horas. Então aqui, ó, vamos pensar o seguinte. Se ela trabalha 8 horas, ela consegue produzir 40 camisas. Se ela aumentar a produção para 10, ela vai produzir mais camisas, certo? Mais tempo trabalhando, mais camisas. Então é uma regra de 3, ó, direta, né? Aqui está aumentando. Aqui também vai aumentar. Setas apontando para cima. Setinhas ou as duas para cima ou as duas para baixo. Quando isso acontece, é só fazer regra de 3. Da mesma forma aconteceu nesse exercício, ó. Aumentou a distância, né? Aumentou, então aumenta o tempo, seta para cima, faz a regra de 3 direto. Então aqui, ó, as duas setas no mesmo sentido, eu faço 8x é igual a 40 vezes 10. 8x é igual a 400. X é igual a 400. Eu vou dividir por 8. 400 dividindo por 8, eu vou chegar a um total de 50. Então, ela consegue fabricar aqui, ó, x é igual a 50. Em 10 horas ela vai fazer 50 camisas. Regra de 3 simples e inversamente proporcional. Bom, 10 pedreiros constroem uma casa em 30 dias. Eu tenho 10 pedreiros, eles constroem uma casa em 30 dias. Quantos dias, ó, a pergunta, tempo, dias, aqui é x. Quantos dias, x? 15 pedreiros demorarão, né? Quantos dias demorarão 15 pedreiros para construir a mesma casa? Então vamos lá. Quando eu tenho 10 pedreiros trabalhando, ele leva 30 dias. Eu aumentei para 15. Vou pôr uma setinha para cima só para representar que aumentou. Tá? Então eu aumentei para 15, pus uma setinha para cima. Poderia pôr para baixo? Sim, mas a setinha só serve para eu determinar se elas são ou não iguais. Então aumentou, eu identifiquei com uma seta para cima. O que vai acontecer? Se 10 pedreiros trabalhando faz em 30 dias, eu pus mais funcionários, eu tenho 15 pedreiros, eu vou fazer em mais ou menos tempo. Com 15 pedreiros, a tendência é que essa obra termine mais rápido, então quanto mais pessoas trabalhando, menor é o tempo, menor a quantidade de dias. Então é inverso, esse aumenta, esse diminui. Uma seta está para baixo, a outra está para cima. Eu vou copiar a primeira aqui, ó, 10 sobre 15, ele tem seta para cima. Eu vou inverter a segunda, x sobre 30. A seta que estava para baixo agora ficou para cima. Duas setas para cima. Agora eu posso fazer a regrinha de 3 aqui, ó. Então fica assim. 15x é igual a 30 vezes 10. 30 vezes 10. 15x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 15. E o meu x é igual a 20. Então eu vou ter 20 dias de trabalho com 15 pedreiros. Então assista quantas vezes for necessário. E temos os links, né, a seguir. Esse vídeo aqui, o primeiro link é o vídeo com um exemplo de proporcionalidade, né, um vídeo mostrando uma aplicação, né? E aqui é o link de questões para poder praticar aí e fazer os exercícios. Boa aula!